Olá, tudo bem? Então, começando essa série de vídeos, a gente vai falar um pouquinho sobre os assuntos estruturantes. São aqueles assuntos fundamentais para que você usufrua da melhor maneira possível dos demais vídeos, sabe? Então, seriam conceitos que todos nós deveríamos saber para sermos bons cidadãos. E sendo bons cidadãos, produzirmos bons políticos, né? Então, iniciando já a conversa, a gente vai lá para o início de tudo, né? Para o início, na verdade, da ciência em si, de Aristóteles, o modo de pensar, né? E aí Aristóteles, de uma maneira muito bacana, fala que a busca pelo conhecimento é inerente ao ser humano, né? A gente tem as sensações, e aí na sua metafísica, né? Ele fala que nós temos as nossas sensações, e as nossas sensações fazem-nos buscar novos conhecimentos, e é isso que a gente vai nessa caminhada, né? Como seres humanos politizados e vivendo em sociedade. E aí ele fala também que as nossas sensações produzem essa vontade de conhecer, né? E diferenciamos os demais animais simplesmente pela forma de categorizar e memorizar, né? Então é como se a única diferença que houvesse entre o ser humano e os demais animais é que nós somos seres racionais que aprendem, né? E tem história, né? A gente transmite essa história. Então o que é basicamente a ciência, que é um conceito bacana que a gente tem que saber? A ciência basicamente é a elucidação do nosso ambiente por meio principalmente de experimentalismos, né? Então como é que funciona o método científico? Você vai comprovando pequenos fatos, pequenos fatos, unindo e formando teorias. Então como é que é a metodologia? Você monta uma estrutura lógica, levanta hipóteses, né? Você levanta assertivos, fala assim, poxa, isso aqui é ou não é? E vai por meio de contradições, né? E refutações, você vai vendo ali qual melhor se encaixa e analisando isso por meio de fatos até você refutar ou aceitar determinada hipótese. Basicamente essa é a ciência, e a nossa sociedade se desenvolveu muito com isso, né? Diferente da técnica, da arte, que pega todos esses conjuntos de princípios estabelecidos, de teorias, postulados estabelecidos pela ciência, e une, por exemplo, uma série de conhecimentos para formar um computador, para formar uma mesa, ou então para formar uma teoria política, por exemplo. Então, ciência é basicamente isso. Então, quando a gente fala por exemplo, de ciência política, a gente está falando que uma série de teorias já estabelecidas, testadas, aprovadas, sustentadas sobre fatos, se reúnem para formar a ciência política, tá certo? A sociedade ocidental é basicamente formada, então, pelo modo de pensar grego, que é esse aí que estabeleceu basicamente a metodologia científica. Temos também que todos os impérios, e aí tanto do mundo ocidental quanto do mundo oriental, foram formados também pela religião, né, por alguma religião. E temos também que o direito romano foi o que foi adotado no Ocidente. A religião ela é basicamente fundamental para vivermos em sociedade, né? Ela estabelece a moral e a ética, ela estabelece como vivemos em sociedade. Então, se a gente pensar todos os impérios que foram levantados, todas as nações que foram levantadas, na origem delas tem a religião. E seus conceitos e suas teorias permanecem até hoje, de certa forma. Então, pensar num Estado laico, num Estado perfeitamente leigo, independente da religião, seria como você tratar o mundo como um avestruz. Diante de um problema, você coloca a cabeça dentro do buraco e aí vê ali só a finitude das coisas. Você não tira a cabeça do buraco e percebe a infinitude das coisas e que existe algo muito maior nisso, né? Estabelecendo então a religião, a moral, a ética e a moral, a convivência em sociedade, foi possível estabelecer então o direito. O direito romano, inclusive, é muito influenciado tanto pela ciência, né, pelo modo de pensar grego, como também pela religião cristã, né? Isso no polo ocidental. E no Ocidente é muito interessante, porque
a religião cristã em si, ela não estabelece um Estado. Ela não forma um Estado teocrático, por exemplo, como um Império Islâmico, né? Como um Estado vindo do islamismo. No Alcorão, tem as leis civis, as leis penais ali, pelo menos a base fundamental deles, e o próprio Estado é como se fosse um Estado teocrático. As autoridades ali colocadas, elas são guiadas pelo Alcorão. Já no cristianismo, não. No cristianismo, as coisas, essa ideologia praticamente só influencia os impérios. Ela não se estabelece como Estado. Então, no mundo ocidental, impérios e nações podem se suceder, por exemplo, sem problema nenhum. O que não acontece, por exemplo, no Império Islâmico, né? Fundamentado, por exemplo, sob a égide do islamismo. Já os impérios comunistas, esses pensam num Estado mundial, né? Como que uma nova ordem mundial, em que toda a humanidade vai estar sobre uma mesma égide, né? Sobre um mesmo governo, sobre o igualitarismo, né? Sobre todos no mesmo patamar. Isso, naturalmente, com a força do Estado. E aí a gente passa a falar um pouquinho sobre Estado. O Estado, inclusive, no comunismo, a intenção é que ele fique tão forte, e naturalmente cai num Estado absolutista, sabe? Num Estado concentrador de poder, totalitário. O que não é tão bacana assim. Mas falando um pouquinho do Estado, e aí então vem os impérios, né, e se organizam em estados. E aí tem um estado democrático, tem um estado que não é democrático, um estado totalitário, por exemplo. Mas basicamente o Estado, ele veio com funções muito específicas, né? Com função de principalmente prover infraestrutura e principalmente garantia dos direitos, né? Sejam eles trazer segurança por meio de direitos, né? Direitos individuais, direitos sociais, e por meio de infraestrutura para que os seres humanos em sociedade fossem menos prejudicados pelas intempéries, né? Então, por exemplo, você falar de falta de água no Brasil, por exemplo, é porque o Estado está falhando. Você falar de problemas de direitos, de falta de segurança no Brasil também é um defeito do Estado. Então, o nosso Estado, aí já começa a falar sobre a crítica própria do Brasil, ele precisa amadurecer nesses pontos, como Estado em si, né? Para criar uma infraestrutura forte, né? Que seja capaz de nos proteger da natureza, e também para que proteja, para que nos dê segurança jurídica também, né? Na aplicação de diversos direitos sociais. E aí, sobre isso, existe uma forma. O Estado, então, é aquele que opera o poder. Estenda a democracia é a coisa do povo, a coisa da maioria, né? Democracia, a coisa popular, exercida por meio de cidadãos. E cidadãos exercem o seu poder por meio da política, né? Então a política é basicamente isso, né? É uma organização, direção e administração das nações e dos estados, tá? Mas política está intimamente ligada com poder, com a forma de operar o poder. Ele não está tão ligado assim por valores e pelo fim. Ele é muito mais de meios e poderes. Sendo de meios e poderes, tem-se que buscar o equilíbrio dele, porque senão a democracia rui. Ou então você acaba por criar estados autoritários, totalitários. Então jamais você pode conceder poder absoluto a uma pessoa. E aí Montesquieu, de uma forma muito bacana, criou a separação dos poderes. E aí, de forma bem resumida, nós temos aí o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Cada um com as suas funções, cada um vigiando um ao outro e fazendo com que o poder seja bem mais equilibrado. Fazendo com que o poder, dessa forma, seja bem equilibrado, tá certo? A atividade política. E, naturalmente, a normalidade democrática vence por meio de eleições periódicas. Então, a normalidade democrática faz com que
as instituições, os direitos, tudo que acontece dentro, sob a égide desse Estado, tenha razoabilidade, seja racional de acordo com o senso comum, e a normalidade disso vem por meio do voto, né? A normalidade democrática, que reflete nas eleições. Então o que é isso? As eleições têm que ter uma concorrência efetiva, livre, aberta, legal e ordenada em duas ideologias bem práticas, tá certo? Em dois campos ideológicos, que a gente separa em direita e esquerda, tá? E de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com a sua ideologia. A direita, ela promove, a gente pode, por assim dizer, para assim resumir, é muito mais complexo falar, mas a gente pode resumir como que ela promove uma estrutura capitalista. Já a esquerda promove uma estrutura socialista. E aí, como que ela promove, como que a direita promove uma estrutura capitalismo? É por meio de um Estado liberal e conservador. E aí isso promove o quê? Promove um Estado mínimo, né, em que a livre iniciativa toma muita força, a meritocracia aplicada, os símbolos, o conservadorismo é uma tendência a setores mais tradicionais. Setores mais tradicionais, por exemplo, como a religiosidade mais forte, o militarismo forte, uma hierarquização mais forte, diferentemente do lado da esquerda, né? Que é um lado mais comunista e progressista, né? Socialista e progressista, né? Por assim dizer. Então, basicamente a esquerda, ela tem uma economia controlada, uma economia normalmente planificada, em que o empresariado, a propriedade privada tem menos força e se promove o igualitarismo. Então as pessoas, a elas é feita uma política de promoção da igualdade, principalmente igualdade de oportunidade e de status, né? E de uma política de estatização das coisas. Então, na direita, busca-se um Estado mínimo. E na esquerda, busca-se um Estado forte. Tá certo? Um Estado forte para que, por meio da sua força, você faça o Estado social, faça com que as pessoas sejam mais iguais. Então, as duas se diferenciam basicamente nisso. O centro, quem é de centro, na verdade, não é nenhum e nem outro. Tá? Então, acredita que algumas coisas são boas e algumas coisas são boas do outro lado, não é nenhum e nem outro. E normalmente pula de um barco para outro também, de acordo com a esquerda ou a direita que está no poder. Ele faz associações com eles, faz alianças, né? E as extremas direita e esquerda são prejudiciais, igualmente prejudiciais, mas com uma certa diferença. A extrema direita culmina, por exemplo, no nazismo-fascismo, que matou 20 milhões de pessoas, matou judeus, uma discriminação, uma coisa absurda, né? Um Estado totalitário, mas principalmente discriminatório. Já a extrema, e perceba que a extrema direita e a direita em si, ela se diferenciam basicamente porque na extrema direita existe o fato delituoso, é como se a pessoa estivesse realmente cometendo um delito, tá certo? Já a diferença da extrema esquerda, o que acontece? Existe uma concentração tal de poder do Estado que ele impõe a sua ideologia, mesmo que isso esteja sobre a democracia. Então, vai se intensificando essa ideologia até que o Estado seja máximo e totalitário e imponha mortes, por exemplo, como aconteceu no comunismo, né? Implantado na Rússia, por exemplo, e em alguns países que aderiram também à União Soviética, né? E causou aproximadamente 60 milhões de mortes. Então é igualmente prejudicial. Na extrema-direita o problema é de delito e no socialismo o problema é de grau. À medida que vai se avançando no socialismo, eles vão conseguindo conquista e a permanência no poder, eles vão conseguindo novas conquistas, o Estado vai aumentando mais, até que se torne
um Estado ditatorial, opressivo, né? Para impor isso. O problema das duas, tem problema nas duas, tá certo? É importante buscar, na verdade, a alternância deles, a alternância dessas ideologias. O Brasil ainda não está maduro o suficiente, então tem uma esquerda forte e praticamente só a esquerda tem no Brasil, e hoje a direita é muito incipiente, então tem-se que buscar esse equilíbrio, né? No Brasil, o sistema de governo é o presidencialismo, que a gente pode chamar de presidencialismo de coalizão, onde a gente elege um chefe do executivo, um chefe do Estado, né? E esse faz a nomeação e tem que buscar a coalizão também com o legislativo se ele quiser trabalhar de forma efetiva, né? E esse presidencialismo de coalizão é muito bacana, porque uma vez que ele mesmo não é sucedido, ele tem dificuldade de permanência no poder, né? Mas conseguiram a reeleição aí, conseguiram aprovar uma emenda para a reeleição, o que é danoso para o Brasil. Mas, de certa forma, o presidencialismo de coalizão adotado no Brasil impede até que esses governos permaneçam por muito tempo. E aí, falando sobre alguns conceitos mais pontuais que a gente vai precisar durante toda a nossa discussão, a gente pode falar sobre engenharia social, que é basicamente a transformação da sociedade de acordo com aquilo que o governante quer. A gente pode falar de salto qualitativo, que é você impor, você falando uma mentira, você vai falando uma mentira, os governos vão falando uma mentira, até que aquilo se torne uma verdade. Aí você pode reescrever uma história, você pode fazer com que as pessoas acreditem em determinado argumento falso. E tem o pratelamento ideológico também aplicado nos governos. Todos esses aí são, na verdade, todos esses três que eu citei, são na verdade reprováveis, né? O patrulhamento ideológico é você estar patrulhando, você está vigiando aqueles que têm uma doutrina, aqueles que têm um pensamento diferente do seu. E aí você usa deles os inocentes úteis, né? Alguns chamam de idiotas úteis, eu prefiro chamar de inocentes úteis, que é aqueles que atacam esses que têm a mentalidade diferente e também os denunciam, né? E aí, por fim, fica a mensagem final, né? Que temos que todos os políticos representam a população. E representam não só como você delegar o poder a ele, não é só uma forma delegada. Eles também devem, e é muito natural, que eles pensem como a própria população, né? Então, se temos maus políticos, é porque somos maus cidadãos. Então, a única forma de recuperar o Brasil é por meio de uma alta cultura e de uma alta religiosidade, né? A alta cultura vai fazer com que você conheça mais e esteja mais preparado para o processo democrático, para a cidadania, para a política. E a alta religiosidade vai te fazer um ser mais moral, mais social, com a conduta mais adequada. Então, esses assuntos são estruturantes para que a gente comece a conversa e que todos devem saber. Se você sentir curiosidade de saber um pouquinho mais, pesquise na internet, tem livros, não falta fonte de consulta não. E boa trajetória pra gente.